Capítulo 21 do livro A Tabela Periódica de Primo Levi, página 226. Carbono. Assim sucede que cada elemento diga alguma coisa, alguém, a cada qual uma coisa diferente, como os vales ou as praias visitadas na juventude. Talvez se deva abrir uma exceção para o carbono, porque diz tudo a todos, ou seja, não é específico. Assim como Adão não é específico como antepassado, a não ser que se encontre hoje, por que não, o químico eremita que dedicou sua vida a grafite ou ao diamante. Porém, precisamente em relação ao carbono, tenho uma velha dívida contraída em dias para mim decisivos. Ao carbono, elemento da vida, se dirigia meu primeiro sonho literário, insistentemente sonhado numa hora e num lugar em que minha vida não valia muito. Aí está. Queria contar a história de um átomo de carbono. Seria lícito falar de um certo átomo de carbono? Para o químico, existem algumas dúvidas, porque não se conhecem até hoje, 1970, técnicas que permitam ver ou, de qualquer modo, isolar um átomo singular. Nenhuma dúvida existe para o narrador, o qual, portanto, se dispõe a narrar. Nosso personagem, pois, jaz há centenas de milhões de anos, ligado a 3 átomos de oxigênio e a 1 de cálcio, sob a forma de rocha calcária. Já possui uma longuíssima história cósmica atrás de si, mas vamos ignorá-la. Para ele, o tempo não existe, ou só existe sob a forma de preguiçosas variações de temperatura, segundo os dias e as estações. Se por fortuna desta narrativa sua posição não estiver demasiadamente distante da superfície do solo, sua existência, em cuja monotonia não se pode pensar sem horror, é uma alternância desapiedada de calores e de frios, ou seja, de oscilações, sempre de frequência igual, um pouco mais estreitas ou um pouco mais amplas. Para ele, potencialmente vivo, um encarceramento digno do inferno católico. Até esse momento, portanto, a ele convém o tempo presente, que é o da descrição, antes que um dos tempos passados, que são os tempos de quem narra. Está congelado num eterno presente, mal arranhado pelos fremitos moderados da agitação térmica. Mas, afortunadamente para quem narra, e que em outro caso deveria parar de narrar, a rocha calcária de que o átomo faz parte jaz na superfície, jaz ao alcance do homem e de sua picareta. Honra a picareta e a seus equivalentes mais modernos. Eles ainda são os intermediários mais importantes do diálogo milenar entre os elementos e o homem. Num momento qualquer que eu, narrador, decido por puro arbítrio ser no ano de 1840, um golpe de picareta o destacou e o caminhou para o forno de cal, precipitando no mundo das coisas que mudam. Foi aquecido a fim de separar-se do cálcio, o qual permaneceu com os pés no chão. Assim, por assim dizer, encaminhou-se a um destino menos brilhante que não vamos narrar. Ele, ainda firmemente agarrado a 2 daqueles 3 companheiros oxigênios de antes, saiu pela chaminé e tomou o caminho do ar. Sua história de imóvel fez-se tumultuosa. Foi colhido pelo vento, derrubado ao solo, levantado a 10 quilômetros, respirado por um falcão, desceu a seus pulmões impetuosos, mas não penetrou no sangue opulento e foi expulso, dissolveu-se por 3 vezes na água do mar, uma vez na água de uma torrente em cascata e ainda foi expulso. Viajou com um vento por 8 anos, ora alto, ora baixo, sobre o mar e entre as nuvens, sobre florestas, desertos e imensidões desmedidas de gelo. Depois se viu capturado na aventura orgânica. De fato, o carbono é um elemento singular. É o único que sabe ligar-se a si mesmo em longas cadeias estáveis, sem grandes dispêndios de energia. E para a vida na Terra, a única que até agora conhecemos, se necessita justamente de longas cadeias. Por isso, o carbono é o elemento-chave da substância viva, mas sua promoção, seu ingresso no mundo vivo, não é cômodo e ele deve seguir um caminho obrigatório, intricado, clareado e não ainda definitivamente, apenas nesses últimos anos. Se a conversão orgânica do carbono não se desenrolasse cotidianamente a nosso redor, na escala de bilhões de toneladas por semana, onde quer que aflore o verde de uma folha, caber-lhe-ia de pleno direito o nome de milagre. O átomo de que falamos, acompanhado de seus 2 satélites,
que o mantinham em estado de gás, foi então conduzido pelo vento, no ano de 1848, ao longo de uma fila de videiras. Teve a fortuna de roçar uma folha, nela penetrar e ser fixado por um raio de sol. Se aqui a linguagem se faz imprecisa e alusiva, não é só por ignorância minha. Este acontecimento decisivo, este fulminante trabalho a três do anidrido carbônico, da luz e do verde vegetal, não foi até agora descrito em termos definitivos, e talvez não o seja por muito tempo ainda, a tal ponto é diferente daquela outra química orgânica, que é obra difícil, lenta e pesada do homem. Contudo, esta química fina e elegante foi silenciosa. Contudo, esta química fina e elegante foi inventada há 2 ou 3 bilhões de anos por nossas irmãs silenciosas, as plantas, que não experimentam e não discutem, e cuja temperatura é idêntica à do ambiente que vivem. Se compreender implica construir uma imagem, jamais faremos uma imagem de um acontecimento cuja a escala é o milionésimo de milímetro, cujo ritmo é o milionésimo de segundo e cujos atores são invisíveis em sua essência. Toda descrição verbal há de malograr, e tanto vale uma quanto outra, vale, pois, a que se segue. Entra na folha colidindo com outras inumeráveis, mais aqui inúteis, moléculas de nitrogênio e oxigênio. Adere a uma grande e complicada molécula que o ativa e simultaneamente recebe a mensagem decisiva do céu sob a forma fulgurante de um feixe de luz solar. Num instante, como um inseto prisioneiro da aranha, é separado de seu oxigênio, combinando com o hidrogênio, e acredita-se o fósforo, e por fim inserido numa cadeia longa ou curta, não importa, é a cadeia da vida. Tudo isso acontece rapidamente em silêncio sob a temperatura e a pressão da atmosfera e grátis. Caros colegas, quando aprendermos a fazer o mesmo, seremos parecido com Deus e também teremos resolvido o problema da fome no mundo. Mas há mais e pior para escárnio nosso e de nossa arte. O anidrido carbônico, ou seja, a forma aérea do carbono, do qual até agora falamos, este gás que constitui a matéria-prima da vida, a reserva permanente, a qual recorre tudo aquilo que cresce, e destino último de toda a carne, não é um dos componentes principais do ar, mas sim um resíduo ridículo, uma impureza, 30 vezes menos abundante que o argônio que ninguém percebe. O ar contém 0,03% do gás. Se a Itália fosse o ar, os únicos italianos habilitados a edificar a vida seriam, por exemplo, os 15.000 habitantes de Milazzo, na província de Messina. Em escala humana, isto é uma acrobacia irônica, um lance de prestidigitador, uma incompreensível ostentação de onipotência, prepotência, uma vez que desta sempre renovada impureza do ar, procedemos nós, animais e plantas, e nós, espécie humana, com nossos 4 bilhões de opiniões discordantes, nossos milênios de histórias, nossas guerras, vergonhas, nobreza e orgulho. De resto, nossa própria presença no planeta se torna risível em termos geométricos. Se toda a humanidade, cerca de 250 milhões de toneladas, fosse repartida como um revestimento de espessura homogênea sobre todas as terras emersas, a estatura do homem não seria visível a olho nu. A espessura obtida seria aproximadamente de 16 milésimos de milímetro. Agora, nosso átomo está inserido, faz parte de uma estrutura no sentido dos arquitetos. Se solidarizou e uniu com 5 companheiros de tal sorte idênticos a ele, que só a ficção da narrativa me permite distingui-los. É uma bela estrutura aniliforme, um hexágono quase regular que, no entanto, está sujeito a trocas e equilíbrios complicados com a água em que está dissolvido, porque já então está dissolvido em água, ou melhor, na linfa da videira.
E isso de estar dissolvido é obrigação e privilégio de todas as substâncias que estão fadadas a, quase dizia, desejosas de se transformarem. Mas se alguém quiser saber por que exatamente um anel, por que um hexagonal e por que solúvel na água, então se tranquilize. Estas perguntas figuram entre as não muitas que nossa doutrina sabe responder com argumentação persuasiva acessível a todos, mas fora de lugar aqui. Veio a fazer parte de uma molécula de glicose, para falar com clareza um destino mediano, nem carne nem peixe que o prepara para um primeiro contato com o mundo animal, mas não autoriza a responsabilidade mais alta de tomar parte de um edifício proteico. Viajou, pois, com o lento passo dos sucos vegetais da folha até o tronco, através do pecíolo e do sarmento, e do tronco desceu até um cacho quase maduro. O que se seguiu é da alçada dos vinhateiros, só nos interessa indicar que escapou à fermentação alcoólica, com vantagem nossa, porque não saberíamos traduzi-la em palavras, e chegou ao vinho sem mudar de natureza. É destino do vinho ser bebido, e é destino da glicose ser oxidada, mas não foi oxidada imediatamente. O bebedor reteve-a no fígado por mais de uma semana, bem enovelada e tranquila como alimento de reserva para um esforço imprevisto. Esforço que foi obrigado a despender no domingo seguinte, indo atrás de um cavalo que se havia espantado. Adeus à estrutura hexagonal. Ao cabo de poucos instantes, o novelo se desenredou e voltou a ser glicose. Esta foi arrastada pela corrente do sangue até a fibrila muscular de uma coxa, e aqui brutalmente rompida em duas moléculas de ácido lático. O triste arauto da fadiga. Só mais tarde, alguns minutos depois, o movimento dos pulmões pôde conseguir o oxigênio necessário para oxidar com calma este último. Assim, uma nova molécula de anidrido carbônico voltou à atmosfera, e uma parcela de energia que o Sol havia cedido ao sarmento passou do estado de energia química ao de energia mecânica, e, portanto, se acomodou na apática condição de calor, aquecendo imperceptivelmente o ar deslocado pela corrida e o sangue do corredor. Assim é a vida. Embora raramente ela seja assim descrita, uma inserção de si, uma derivação em vantagem própria, uma parasitação do caminho descendente da energia, desde sua nobre forma solar, aquela degradada de calor a baixa temperatura. Nesse caminho para baixo que conduz ao equilíbrio, ou seja, à morte, a vida desenha um arco e nele se aninha. Somos de novo anidrido carbônico, pelo que pedimos desculpas. Este também é uma passagem obrigatória. Pode-se imaginar ou inventar outras, mas na Terra é assim. De novo, o vento que desta vez sopra distante atravessa os Apeninos e o Adriático, a Grécia, o Mar Egeu e Chipre. Estamos sobre o Líbano e a dança se repete. O átomo de que nos ocupamos agora está aprisionado numa estrutura que promete durar muito tempo. O tronco venerável de um cedro, um dos últimos, voltou a passar pelas etapas que já descrevemos, e a glicose de que faz parte pertence como a conta de um rosário a uma longa cadeia de celulose. Não se trata mais da fixidez alucinante e geológica da rocha. Não se trata mais de milhões de anos, mas podemos bem falar de séculos, porque o cedro é uma árvore longeva. Depende de nosso arbítrio abandoná-lo por um ano ou por 500. Diremos que ao cabo de 20 anos, estamos em 1868, dele se ocupa uma traça. Escavou uma galeria entre o tronco e o córtex com voracidade obstinada e cega de sua raça. Cresceu perfurando e o túnel se ampliou. E eis que engoliu e engastou em si mesma o protagonista desta história. Depois formou o casulo e saiu na primavera sob a forma de uma feia mariposa cinzenta que agora está secando ao sol, transtornada e confundida pelo esplendor do dia. Nosso átomo lá está, num dos 1000 olhos do inseto, e contribuiu para a visão sumária e grosseira com a qual este se orienta no espaço.
O inseto é fecundado, põe os ovos e morre. O pequeno cadáver jaz no chão do bosque, esvazia-se de seus líquidos, mas a couraça de quitina resiste por muito tempo, quase indestrutível. A neve e o sol se revezam sobre ela, sem afetá-la. Sepultada pelas folhas mortas, e o terriço tornou-se um despojo, uma coisa. Mas a morte dos átomos jamais é irrevogável, à diferença da nossa. Eis que entram em ação os onipresentes, incansáveis e invisíveis coveiros do solo dos bosques, os micro-organismos do humus. A couraça, com seus olhos já cegos, se desintegra lentamente e o ex-bebedor, o ex-cedro, a estraça novamente alça voo. Deixemos que voe 3 vezes ao redor do mundo até 1960, e como justificação desse intervalo tão longo em relação à medida humana, observaremos que ele é, ao contrário, muito mais curto que a média. Esta, asseguram-nos, é de 200 anos. A cada 200 anos, todo átomo de carbono que não esteja congelado em materiais já estáveis, como exatamente o calcário e o carvão fóssil, o diamante ou certas matérias plásticas, entra ou volta a entrar no ciclo da vida, através da porta estreita da fotossíntese. Existem outras portas? Sim, algumas síntese criadas pelo homem. Constituem um título de nobreza para o homem fabricador, mas, até o momento, sua importância quantitativa é desprezível. São portas ainda muito mais estreitas que aquelas do verde vegetal. Conscientemente ou não, o homem até agora não tentou competir com a natureza nesse terreno. Ou seja, não se esforçou por extrair do anidrido carbônico do ar o carbono que lhe é necessário para nutrir-se, vestir-se, aquecer-se e para as 1000 outras demandas mais sofisticadas da vida moderna. Não o fez porque não teve necessidade. Encontrou e ainda encontra. Mas por quantas décadas mais? Reservas gigantescas de carbono já organicamente convertido ou pelo menos reduzido. Além do mundo vegetal e animal, estas reservas são constituídas pelas jazidas de carvão, fóssil e de petróleo. Mas estes também são um legado de atividades de fotossíntese realizada em épocas remotas, de sorte que bem se pode afirmar que a fotossíntese não é só o único caminho pelo qual o carbono se faz substância viva, mas o único pelo qual a energia do Sol se torna utilizável quimicamente. Pode demonstrar-se que essa história, mesmo inteiramente arbitrária, é verdadeira. Poderia contar inúmeras histórias diferentes, e seriam todas verdadeiras. Todas literalmente verdadeiras, na natureza das passagens, em sua ordem e suas datas. O número dos átomos é tão grande que sempre se encontraria um cuja história coincidisse com uma história qualquer inventada ao acaso. Poderia contar histórias a mais não poder, de átomos de carbono que se fazem cor ou perfume nas flores, de outros de algas minúsculas a pequenos crustáceos e a peixes gradativamente maiores. Voltam a ser anidrido carbônico nas águas do mar, num perpétuo e espantoso carrossel de vida e de morte, no qual todo devorador é imediatamente devorado, de outros que, ao contrário, alcançam uma decorosa semi-eternidade nas páginas amareladas de algum documento de arquivo ou na tela de um pintor famoso, daqueles aos quais coube o privilégio de fazer parte de um grão de pólen e deixar uma marca fóssil nas rochas para despertar nossa curiosidade, de outros ainda que fluíram até se integrarem aos misteriosos mensageiros de forma do sêmen humano e participaram do sutil processo de cisão, duplicação e fusão do qual cada um de nós nasceu. No entanto, só contarei mais uma história, a mais secreta, e a contarei com a humildade e a modéstia de quem sabe desde o começo que seu tema é desesperados. Os meios são frágeis e o ofício de revestir os fatos com palavras está fadado a um malogro em sua essência profunda. Ele está de novo entre nós, num copo de leite. Está inserido numa longa cadeia muito complexa, mas de tal natureza que quase todos os seus elos são aceitos pelo corpo humano. É engolido e, como toda a estrutura viva, guarda uma desconfiança selvagem em face de qualquer contribuição de outro material de origem viva. A cadeia é meticulosamente despedaçada e os pedaços, um a um, são aceitos ou rejeitados.
Um deles, o que nos interessa, supera a barreira intestinal e entra na corrente sanguínea. Migra, bate a porta de uma célula nervosa, entra e toma o lugar de um outro carbono que dela fazia parte. Esta célula pertence a um cérebro, e este é meu cérebro, de mim que escrevo, e a célula em questão, e nela o átomo em questão se dedica à minha escrita, num gigantesco e minusculoso jogo que ninguém jamais descreveu. É aquele que, neste instante, a partir de um labiríntico entrelaçamento de sim e de não, faz com que a minha mão percorra um certo traçado no papel e o marque com estas volutas que são signos. Um impulso duplo para cima e para baixo entre dois níveis de energia leva esta minha mão a imprimir no papel este ponto final.